Então, a gente divide a disciplina nessas duas etapas e a gente começa sempre, né, a implantodontia para que vocês conheçam como é que surgiu a história do tal do implante, certo? É, Outra questão também que eu esqueci de abordar, né? Muitas pessoas perguntam: nossa, professor, a gente vai fazer implante na graduação? Não, a gente não vai fazer implante na graduação. Até mesmo porque o grande problema da implantodontia, vamos dizer assim, o grande desafio é que a implantodontia ainda é uma especialidade muito cara. Como assim é uma especialidade muito cara? Os materiais de implantodontia é muito caro. Então, os kits que a gente precisa comprar, um motor, um contra-ângulo para fazer o implante, né? Existe o kit cirúrgico, né? Que são as broquinhas para a gente preparar o leito do paciente, né? Preparar o osso do paciente. São instrumentos muito caros, né? Então, para você ter uma ideia, um motor de implante hoje, né, com o contra-ângulo, é em torno de R$ 8.000, né? Mais o kitzinho cirúrgico é um investimento aí em torno de 10.000 a 12.000 reais. Então, imagine só se a gente fosse fazer implante na graduação, a gente ia precisar pedir esse material para vocês, porque é impossível eu levar 20 motor de implante, né? Eu não tenho esse motor de implante, o número desse motor de implante, eu não tenho 20 kits cirúrgicos, 20 contra-ângulo. Então, o aluno iria precisar comprar. Então, às vezes, alguns alunos questionam: professor, vamos colocar implante na graduação, vamos deixar os alunos fazerem os implantes. Infelizmente, não é porque eu não quero, é porque realmente é muito caro, né? É, eu tenho certeza que quando passar a lista de materiais lá de endo, por exemplo, 3.000, 4.000, não é fácil vocês comprarem isso. Aí, junto com o endo, vocês têm que comprar, às vezes, cirurgia. Então, vocês têm um investimento já de 5.000 por semestre. Então, um investimento alto para que eu coloque lá. Não, agora a gente vai ter que comprar um motor de implante, um kit cirúrgico, e aí vai ser mais 11.000 no semestre. Para muitas vezes vocês nem utilizarem isso mais, porque tem muita gente que não vai ser implantodontista, não vai utilizar esses materiais. E depois, para você revender isso sem nota fiscal, fica muito difícil, né? Então, às vezes alguma pessoa, até mesmo um aluno, pergunta: a gente vai fazer implante na graduação? Não. Então, principalmente por conta do custo que envolve isso tudo, né? Então, o custo do implante, o custo do motor, o custo do kit cirúrgico, isso tudo tem um custo alto, né? Para cima de 10.000. Dependendo do tipo de motor, pode chegar até 20.000. Então, é uma disciplina cara. Por isso que a gente fica na informação teórica mesmo, para a gente aprender. E se alguém despertar interesse na implantodontia, é, você, quando formar, você parte para realizar algum tipo de curso na área, beleza? Então, a gente sempre começa a implantodontia para que vocês conheçam o histórico da implantodontia, né? Como que surgiu a implantodontia no mundo, né? Como que foi descoberto o tal do implante que é utilizado até hoje. Então, vocês vão ver que para chegar onde nós estamos, existe uma história por trás disso. E por que se pensou em realizar, né, o implante? Por que se pensou em substituir os dentes, né? Então, se você pegar uma pessoa sem dentes, né, uma pessoa desdentada, seja parcial ou total, isso é um problema de saúde pública muito grande, né? Se você hoje a gente está no modo online, né, e mesmo presencial a gente utiliza máscara. Mas no mundo normal, vamos dizer assim, né, sem utilizar máscara, de todo mundo dentro da sala de aula, hoje é impossível a gente pensar numa pessoa dessa daqui convivendo no meio de nós, sem ter nenhum tipo de brincadeirinha, né? Sem ter nenhum tipo, que nem a gente fala, nenhum tipo de bullying, né? Eu tenho certeza que vocês, qualquer um, se vocês não tivessem esses dentes da frente, você não sairia nem de casa, né? Você não conseguiria ir trabalhar, você não conseguiria ir para a faculdade.
eu tenho certeza que o trauma psicológico seria muito grande, para que vocês convivessem em sociedade. Então, o primeiro motivo de tentar descobrir uma forma mais efetiva de substituir a perda de dentes é suprir esse trauma físico e psicológico, né? Então, uma pessoa dessa, ela não consegue conviver em meio social de uma forma harmônica. Então, esse paciente, inclusive, ele foi um paciente que me procurou porque ele não conseguia desenvolver o seu trabalho, né? Não conseguia trabalhar de uma forma adequada porque ele não conseguia conviver com seus colegas, né? Os seus colegas ficavam, entre aspas, zoando, né, dele por conta da sua falta de dentes. Então, gerando um trauma psicológico e uma autoestima muito debilitada. Então, que nem eu falei, imagine vocês sem os dentes da frente. Eu tenho certeza que a gente não conseguiria conviver, né, nem com nós mesmos. Então, existe uma diminuição da autoestima devido a essa perda da estética. Além da perda da estética, a gente vai ter uma diminuição na qualidade de vida, tendo a perda da função mastigatória. Então, na implantodontia muito comum mesmo o paciente nos relatar que ele não consegue comer uma maçã, que ele não consegue comer alguma coisa mais resistente. Por mais que o paciente utilize prótese, né? Então, vamos supor que um paciente que utilize prótese total, superior e inferior, chegue até você. Se você perguntar, você consegue dar uma mordida numa maçã? Então, ele não vai conseguir mastigar uma maçã, não vai conseguir mastigar uma carne mais dura, ele não vai conseguir se alimentar de forma ideal. E muitas vezes esse paciente que chega até você na área de implantodontia, ele é um paciente no qual ele toma muito medicamento, toma muita vitamina. Então, provavelmente vocês lá, quando vocês tiveram a prótese total, ou até mesmo a prótese parcial removível, vocês se deparam com esse tipo de paciente, né? Agora vai começar as clínicas mesmo integradas de vocês, né, que vocês vão começar a fazer esse tipo de prótese. Se você investigar a vida do paciente, ele é um paciente que muitas vezes ele não tem um prazer na mastigação, né? Ele não consegue mastigar. E aí ele não consegue mastigar, a sua deglutição e a sua digestão fica comprometida, e aí é um paciente que ele precisa tomar alguns medicamentos para suprir essa deficiência nutricional. Então, muitas vezes o paciente ele toma aqueles determinados medicamentos porque ele não consegue ter uma mastigação eficiente, tá? Então, às vezes você consegue até retirar alguns tipos de medicamento que esse paciente toma, devolvendo uma mastigação melhor para esse paciente. Então, a implantodontia, ela é muito importante na vida do paciente. Então, hoje existem, né, muitos nutricionistas, muitos médicos que investigam a função mastigatória para encaminhar esse paciente para a gente. Então, a gente ganha força de profissionais de outras áreas, né, da saúde, na qual eles começam a investigar a história do paciente e percebem que o principal problema dele é na função mastigatória. Ele percebe que mesmo ele passando algum tipo de dieta, né? Então, vamos pensar aqui, o que adianta um paciente desse ir lá no nutricionista e o nutricionista passar algum tipo de dieta que ele não consegue mastigar bem aquele tipo de dieta, né? Ele não consegue, vou passar aqui é, como que chama aqueles negócios duros que nutricionista gosta de passar? Esqueci o nome. Alguém ajuda. Castanha. Ninguém ajudou, hein? Muito nutricionista gosta de passar castanha do Pará para o paciente, né, dele. E aí ele às vezes esquece que o paciente às vezes não tem os dentes posteriores, não vai conseguir mastigar aquela castanha do Pará.
ou aquela castanha de caju, essas coisas mais duras, né? Então, hoje vem mudando um pouco a cabeça até mesmo dos profissionais de saúde, né? Que nos ajudam, né? Que eles investigam isso daí. Será que esse paciente vai conseguir mastigar bem a dieta que eu estou prescrevendo para ele, né? Será que ele vai conseguir seguir isso? Por que que ele não vai conseguir seguir? Talvez é porque ele não tem a presença de todos os dentes, né? Ele vai ter uma perda da função mastigatória. Não consegue se nutrir, não tendo resultado no plano de tratamento preconizado para aquele tipo de paciente. Então, a ausência dentária eles traz esses diversos problemas, né, que a gente precisa resolver. A gente precisa resolver como? Através da prótese, né? Então, um paciente como esse, o que que ele pode ser, pode, olhando assim bem rápido, como que a gente pode resolver o caso dele? A gente pode resolver o caso dele com uma prótese parcial removível, ou então, né, para a gente fixar essa prótese, a gente pode utilizar os chamados implantes dentários. A gente vai ver mais para frente como que funciona isso daí. Mas até agora vocês imaginam, o paciente chegou, a gente vai colocar pelo menos uma prótese parcial removível para melhorar a autoestima desse paciente, devolvendo ele qualidade de vida, né? Devolvendo ele à sociedade. Imagine vocês uma pessoa como essa daqui na sociedade, né? Uma pessoa desdentada total. Uma pessoa desdentada total, ela foi chamada, né? Quando descobriu os implantes contemporâneos, ela foi considerada por quem descobriu os implantes, ela foi chamada de inválido oral. Então, sendo comparado a uma pessoa que não tem as duas pernas, né? É engraçado porque muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de olhar para esse paciente e enxergar os diversos problemas que ele tem, né? Então, eu tenho certeza que muitas vezes vocês viram essa foto e pensaram, nossa, que senhorinha bonitinha. Muitas vezes a gente pensa isso, mas a gente não consegue entender, às vezes, por se tornar tão cotidiano na nossa vida profissional, a gente acaba diminuindo esses problemas, né? Então, uma pessoa dessa daqui, como essa, é uma pessoa que ela não consegue ter uma vida normal. Provavelmente é uma pessoa que vai ter problemas nutricionais, uma pessoa que vai ter provavelmente uma certa desnutrição, uma pessoa vai ter problema de digestão, porque ela não vai conseguir triturar os alimentos de forma adequada, né? Então, ela vai ter problemas nutricionais, precisando ser complementado o seu corpo com alguns tipos de vitamina líquida, né, para ele tomar, porque não vai conseguir vitamina através de alimentos, porque ele não vai conseguir mastigar. Então é engraçado a gente pensar que às vezes nós mesmos da área, né, da área da odontologia, a gente vê esse paciente e a gente só pensa, né, nossa, que bonitinho, a gente não vê esse ser de forma social, né? Será que esse paciente ele consegue viver em sociedade? Então, às vezes a gente se depara com algumas histórias de alguns pacientes, né, ou filhos de pacientes que nos relatam, e às vezes passa despercebido, né? Às vezes, não, não, minha mãe não gosta de sentar na mesa com a gente, minha mãe gosta de comer no cantinho dela. Então, essas frases a gente tem que ficar atento, né? Então, na vida de vocês como clínico geral, né? Não só na implantodontia. Então, será por que que a mãe daquele paciente ela não come na mesa? Porque todo mundo aqui gosta de sentar na mesa junto com a família ou junto com amigos e comer e beber e conversar. Será por que que aquela mãe dele não gosta de sentar na mesa e conversar? Será que é porque ela não gosta? Ou será porque ela tem vergonha, né, de sentar na mesa e às vezes não conseguir comer o alimento, não conseguir mastigar, ou às vezes utiliza a prótese total, tem medo daquela prótese sair, daquela prótese soltar na hora que estiver mastigando, né? Ah, minha mãe não gosta de sair, não gosta de ir em restaurante comer. Será por quê?
Será que é porque ela não gosta de conversar mesmo, ou será porque ela tem medo ou tem vergonha de acontecer algum tipo de problema durante ali o jantar, né, no meio de outras pessoas? Então, muitas vezes nós da odontologia a gente não consegue atentar, né? Então, se a gente pegar em casa mesmo, né, vamos pegar lá nossos avós. Será que a gente tem algum caso aí de, ah, não, minha avó, eu nunca vi a minha avó comendo na mesa junto com a gente. Ah, não, minha avó come pouco. Minha avó, ah, não, minha avó ali o café da manhã dela é só um leite mesmo. Ou senão, na hora que a gente vai sentar para almoçar, ela come só uma fruta macia mesmo. Ela fala que está fazendo regime, come só uma banana mesmo. Ela não come o arroz e a carne. Então, muitas vezes a gente passa despercebido achando que isso é normal, e isso não é normal. E muitas vezes a gente até perde a sensibilidade com esse tipo de paciente, tá? Então, a gente não pode perder essa sensibilidade, senão a gente começa a não fazer mais uma odontologia bem feita. Então, a partir de hoje, né, eu quero que vocês, quando forem almoçar, né, daqui a pouco, se vocês tiverem avós em casa, alguém que utilize uma prótese total, por exemplo, preste atenção na mesa, se ela senta na mesa ou não, se a pessoa demora mais para mastigar, para almoçar, né, se a pessoa é a primeira a sentar e a última a sair ali da mesa de almoço. Então, hoje a atividade para vocês é essa. Em casa, vocês vão perceber as pessoas ao seu redor, né? Será que essa pessoa tem alguma ausência dentária? Será que ela utiliza prótese total e essa prótese não esteja tão adequada? Às vezes ela tem vergonha por isso. Então, essa é a atividade de hoje, né? Para que vocês tenham sensibilidade a olhar o próximo, tá? O Zoom me permite gravar apenas 30 minutos da aula. Ele até está dizendo aqui para mim que vai encerrar. E aí eu vou encerrar essa parte da aula e vou enviar o outro link para vocês lá no WhatsApp para que seja mais rápido. Beleza?